Você, desenhista, está com dificuldade aí de impressionar as pessoas com os seus desenhos? Todo mundo que desenha quer fazer um desenho que cativa as pessoas, mas nem sempre isso é um resultado que é bem conseguido aí nas suas tentativas. É por isso que eu vou estar compartilhando com você hoje 9 segredos de desenho que impressionam. A ideia aqui é justamente passar coisas que ficam em off, que inclusive eu levei muitos anos para aprender. Então eu vou estar entregando sínteses valiosas, né, que vai mudar o modo de você entender e principalmente colocar em prática as técnicas de desenho. Mas antes de passar todos esses segredos, rola a vinheta. Para quem não me conhece, o meu nome é Matheus Machado, eu sou professor de desenho, empreendedor digital e fundador do desenhoonline.com. Se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, não esqueça de deixar o like que ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, tá joia? Então vamos lá falar sobre esses segredos de desenho que impressionam, né? O que seria isso então? Eu vou estar falando um por um aqui e você vai começar a entender. Vamos começar pelo primeiro, que é com relação ao contraste, tá? Olha só que interessante, quando a gente vai desenhar, na hora da gente fazer, principalmente aí, pessoal que mexe com retrato, né, desenho realista, se você às vezes faz um contraste mal feito, o desenho não vai ter profundidade. Por quê? Vamos pegar como referência eu aqui, ó. Meu cabelo é preto, eu tô com uma camisa preta, né? E no caso, se eu for tentar colocar isso no desenho, quanto mais fiel eu colocar isso, mais realismo eu vou estar colocando no desenho. Então, por exemplo, na hora de você fazer isso no desenho, às vezes acaba não convencendo as pessoas, porque você não tá pondo preto onde é preto. Eu peguei um exemplo aqui de um desenho meu, né? Que a gente fez aqui, ó. Você pode ver que tá dando um reflexo aqui, mas dá pra você ter uma noção. O cabelo, né? Aqui, ó, ele tá escuro, né? Os cílios, as sobrancelhas estão bem escuras, né? Ainda que tem um limite aqui, que é o lápis que eu utilizei, mas quanto mais você conseguir representar preto onde é preto, branco onde é branco, cinza onde é cinza, no tom que é, mais profundidade o seu desenho vai ter. É aquela impressão de que você olha, você tá vendo, né? O desenho saindo meio que do papel, assim. Então isso é uma coisa que você tem que valorizar nos seus desenhos, né? Tenta colocar isso que vale muito a pena, tá? Então vamos passar para a próxima dica e o próximo segredo. O tamanho do desenho ele importa muito, principalmente se a gente considerar a questão de como o observador vai ver os detalhes. Olha só que interessante, quando a gente faz um desenho pequeno igual esse, né, no caso em A4, se a pessoa chega de perto, ela consegue perceber que é de lápis, de grafite, se é de carvão, que seja. Mas se você desenhar bem maior, sei lá, um A1, que aqui é um tamanho A4, mas um tamanho A1, a pessoa vai ser meio que obrigada a olhar de longe para conseguir perceber os detalhes. Só que aí ela não vai ver tanto aqueles defeitos do desenho, né? Então, assim, é um segredo de desenho que pode ajudar você a criar uma impressão melhor aí dos seus desenhos, principalmente para quem está observando o seu desenho, tá joia? Até porque perto você vê sinal, por exemplo, ou do poro, do papel, ou ainda da porosidade que deixa o grafite, né? Principalmente lápis mais moles, ou se a pessoa utilizou um esfuminho, se ela usou, por exemplo, um boleador, e por aí vai. Tá? Então vamos aí para a próxima dica, que é com relação ao traço variável com interrupção. Olha que interessante esse desenho aqui, ó. Um traço Shiba, né? Então a gente tem aqui, ó, um traço que ele tem algumas falhas, ó. Apesar de ser um traço variável, né, ele é largo em alguns lugares, mais fino em outros, e uma interrupção em alguns lugares, essas interrupções, igual aqui, nessa parte aqui, né, que está em branco, né, o traço parece que para, tem um ponto depois e continua, isso cria uma certa sofisticação, né, dá a impressão que a pessoa trabalhou muito no desenho, que é um desenho bem trabalhado, mas ele é simples, né, mas olhando assim parece que tem algo a mais. Então se você puder representar isso no seu desenho, mais interessante ele vai parecer, tá? Então um ponto para você trabalhar no seu desenho que é bem interessante. Então vamos passar aí para o próximo, né? Que é com relação à precisão no traço. Olha, por exemplo, esses olhos aqui no caso de mangá. Aonde tem o reflexo, o brilho no olho, eu consegui fazer com um contorno bem definido, né? E eu fiz no caso com um lápis aqui, que eu acho que foi até o 6B na época, tá? Ficou bem preto, onde é preto. Então essa precisão faz com que a pessoa se convença que existe algo bem lá no fundo e essa parte de baixo, algo mais para baixo iluminado. Então cria essa impressão de profundidade, tá? E isso vale para outras coisas, mesmo que não seja um buraco, que não seja algo redondo, né?
Então, por exemplo, aqui dá pra gente perceber também, com esse brilho, que a superfície do olho, ela lembra um pouco um vidro, né? Algo gelatinoso, mas que tem uma certa regularidade na superfície. Se fosse algo mais poroso, a gente teria que fazer um contorno aqui mais cheio de regularidade, mas porém com um traço uniforme, porque aqui, ó, onde é preto em volta do reflexo, né, principalmente por causa da sombra, eu mantive realmente preto. Então, é um detalhe bem interessante para você ficar ligado no seu desenho. Vamos para outra dica aí, que é com relação a traços fluidos. Olha que interessante, esse daqui, ó, foi na época um tutorial que eu estava fazendo, né, um vídeo, e são traços que eu fiz primeiro um esboço a lápis, depois eu fiz um traço, no caso, com a caneta, eu acho que foi de ponta porosa, algo assim. E essa caneta, para cada traço que eu fiz, né, no caso o contorno aqui, por exemplo, da camiseta, foi com traços rápidos, né? Então, por exemplo, eu comecei na axila, desci até embaixo, depois fui para a direita aqui, né, que no caso seria para a sua esquerda. E olha que interessante, quando o traço ele é bem rápido e preciso, ele tende a passar para a pessoa que está observando mais precisão, tende a passar para a pessoa que quem fez aquilo tem uma certa boa noção de desenho, porque demonstra que ele tem uma certa boa coordenação, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Você fala, mas isso aí vai ser proporcional ao quanto cada um desenha, mas não é bem assim. Se você às vezes desenha bem, mas na hora de fazer o contorno não capricha tanto nisso, o desenho não convence tanto. Então, quanto mais fluido o desenho, melhor. Você pode ver, por exemplo, que muitas daquelas obras caras, né, abstratas, né, principalmente de arte moderna, que tem um traço às vezes expressivo assim, mesmo que não diga nada, elas impressionam porque foram traços feitos de forma mais rápida, né, e demonstram uma certa boa coordenação. Então, é um ponto bem interessante para você ficar ligado na hora que você for fazer o seu desenho. Outra dica aí, ó, é com relação a você justamente representar o suficiente, que seria um exemplo aqui, ó, o próprio Alucard que eu fiz no traço do mangá, né, no meu estilo, né? E olha só, o rosto dele tem traços que são suficientes para demarcar, por exemplo, o contorno da boca entre os lábios, em cima é falhado, embaixo é falhado nos cantos, mas eu tenho a sombra embaixo da boca demarcada, né? Então, o nariz mesmo é só um leve contorno no nariz, né? Só a dobra aqui no caso das pálpebras, né? No caso, o contorno do olho, principalmente porque o olho do mangá ele é bem trabalhado. Mas olha só, é o suficiente para convencer quem está observando o desenho. Se eu colocar muita coisa aqui, a pessoa olha e não sabe nem o que ver primeiro, né? Então até os cabelos mesmo, né, eu coloquei o suficiente para a pessoa observar e perceber o que é mecha, o que é traço, tá? Aí você fala, mas qual é a quantidade certa? Não, não é bem nesse sentido de numeração. É você colocar aquilo que você julga necessário. E à medida que você for treinando, você vai percebendo que tem coisas que você tem que pôr e outras coisas não. Mas você saber dessa informação que é o que muda tudo. Porque se você sempre copia, sempre contorna, você vai ficar meio que limitado. À medida que você vai entendendo aonde precisa colocar traço e aonde não, você vai fazer um desenho mais interessante. Você pode ver, por exemplo, que onde tem uma certa iluminação no desenho e provavelmente teria um contorno, eu não fiz, eu dei uma interrupção, né? Então isso é muito interessante porque vai ajudando você a criar essa dimensão também de profundidade no desenho, né? E também de transmitir um pouco da estética do mangá, né? Agora vamos para outra dica aí, ó, que é, por exemplo, você destacar partes do desenho com traço. Aqui tem um desenho feito de caneta Bic, né? Então a gente tem os contornos aqui, né? Ainda que seja um traço imitando aí, no caso, traço variável, os contornos são grossos e o meio aqui eu fiz mais claro. Interessante você destacar mais os contornos, por exemplo, do cabelo, né? O contorno, cabelo, tudo aqui. Mesmo que seja com traço falhado, né? Contorno a roupa, mas a parte do meio eu não valorizo tanto. Isso ajuda a pessoa a bater o olho e saber o que é roupa, o que é cabelo, o que é orelha, o que é olho. E isso convence a pessoa logo, né? Se você fizesse tudo com um traço só, a pessoa consegue entender, mas principalmente se tiver cor, né? Agora, dessa forma, você consegue direcionar melhor o olhar das pessoas. Então, uma dica bem interessante. Isso vale também, por exemplo, não precisa ser com interrupções igual eu fiz. Pode ser um traço mais contínuo, mas se dentro você fizer um traço mais fino, cria esse efeito também.
tá joia? Outra coisa é você valorizar, outra dica, né, é você valorizar os traços e o sombreamento do desenho conforme a profundidade. Então, por exemplo, a pessoa olha primeiro aqui para o personagem porque o traço dele é mais forte, depois o traço dos arbustos é um pouco menos intenso, e no caso as montanhas e as nuvens elas são menos intensas ainda. Então a pessoa olha primeiro para o personagem, depois para os arbustos e por último para a montanha. Por quê? Essa é a intenção. Então tem a questão também da profundidade, né? O personagem está mais perto do observador. Então é uma coisa que a gente tem que considerar também, tá joia? Então é uma coisa que vale a pena a gente ficar ligado. E a outra dica é justamente essa daqui, ó. Você utilizar um material que às vezes não é o que você está utilizando na maioria, mas que vai ajudar você a criar uma determinada cor. Por exemplo, esse personagem ele foi contornado aqui, ó, com caneta nanquim, e no caso aqui o preenchimento com nanquim, mas foi colorido com outros lápis de cor, né? Foi colorido com lápis de cor, mas o preenchimento aqui do preto, ó, eu não usei o lápis de cor preto, eu usei o nanquim. Por quê? Eu sei de um limite do lápis de cor nessa superfície de papel, que é a questão de não ficar bem preto, fica um pouco, é um preto para um azulado, meio acinzentado, né? Então se você utilizar uma técnica, um material que vai deixar mais intenso aquela cor, que é o caso aqui, eu usei o nanquim, melhor. Se fosse, por exemplo, imagina que você estivesse utilizando um papel que fosse um pouco meio bege, né? Aqueles papéis com tom mais ocre, alguma coisa assim, seria interessante você utilizar uma tinta branca ou você utilizar um corretivo branco para partes específicas, porque você vai convencer o olhar da pessoa de que é realmente aquela cor. Porque uma coisa que engana muito o desenhista é na hora de preencher uma área e achar que aquela cor está convencendo a pessoa. O fato de estar amarelo no lápis, o fato de estar amarelo na tinta, não quer dizer que na hora que você colocar no papel vai realmente convencer. Por exemplo, você pega o lápis, você carrega às vezes uma parte de um desenho realista ali que vai ser preta, só que às vezes o seu preenchimento, por mais que você tenha preenchido ali, ainda fica alguns poros brancos, né? Aqueles sinais do lápis acaba criando alguns reflexos. E resumindo, na hora que a pessoa olhar não fica preto, fica meio cinza, meio claro. Então assim, você tem que entender que certos preenchimentos ele criam alguns efeitos, principalmente por causa do ambiente, da iluminação, né? Do modo que você fez o sombreamento. Então tudo isso tem que avaliar e às vezes você utilizar uma cor de outro material faz você valorizar aquilo que você está fazendo, tá joia? Então basicamente as dicas são essas, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha depois nas redes sociais também, e se você quiser mais dicas, quer conferir também o nosso curso de desenho, acessa depois desenhar.top, tá joia? Então é praticamente isso o vídeo de hoje, eu fico por aqui e até mais!